Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe e vamos falar sobre o Raheem Sterling, né? Tipo, a gente tem que comentar sobre ele, porque eu cheguei a falar sobre um vídeo de Zazie e Sterling não foram negociados, eram os únicos dois que o Chelsea não tinha conseguido se livrar na janela. O Tyreek George acabou voltando, não por erro do Chelsea, mas sim do Fulham, né? Que eles tinham acertado uma saída, só que o cara não conseguiu concluir com isso, por causa do número de jogadores do elenco e talvez por questões salariais, eles cancelaram a negociação pelo George. Talvez volte em janeiro essa negociação a ficar ativa, mas fato é que o Chelsea, ele estava tentando negociar o Zazie. O Zazie ainda teve propostas, mas pelo visto o próprio Zazie rejeitou elas, porque não acharam que eram boas o suficiente, etc, né? Mas aí é outro também que está em um estado de negação, né? Porque a passagem dele pelo Chelsea demonstra que ele não está bem e o empréstimo dele no Aston Villa não ajudou muito ele a ganhar esse mercado extra. Agora, olhando para a questão do Sterling, eu acho que ele não entendeu a realidade do futebol dele, porque chegar ali, um briefing da imprensa falando, ele ainda quer voltar para a seleção inglesa, ele ainda se sente no nível de jogar futebol de seleção, olha, ele tá fora da realidade, né? Tipo, se ele quer provar o contrário, e ele ainda quer um holofote dentro da Premier League, ele teria que fazer o quê? Cortar o salário dele e aceitar um empréstimo, mas a questão é, ele acha que é um jogador ainda de seleção e acha que deve receber 325 mil libras por semana. É a única conclusão que eu posso chegar. E assim, ele não quer ir para a Turquia, ele não quer ir para a Arábia Saudita, né? Eu até poderia falar Estados Unidos, mas os Estados Unidos é o meio termo dos dois. O futebol na Turquia ainda é apaixonante, ainda tem toda a questão do fanatismo da torcida e não vai te pagar igual a Arábia Saudita e nem os Estados Unidos. Mas, pô, dos Estados Unidos não te paga igual a Arábia Saudita e também não vai te dar paixão de futebol igual a Turquia. Então, assim, ele não quer ir para a Arábia Saudita também ganhar dinheiro, porque tem portas abertas por lá, sem dúvida nenhuma. A questão é o que ele quer. Eu acho que assim, ele tem os 5 estágios do luto, né? Negação, raiva, medo, negociação e aceitação. Ele tá no primeiro estágio, negação. Porque ele teve um empréstimo pro Arsenal. Tipo, o Arsenal resolveu acreditar nele, né? Ele, no final da passagem dele, mal jogava. E o Mikel Merino era atacante no lugar dele. Assim, era muito mais fácil improvisar Sterling, teoricamente, de 9 do que um volante. Mas o volante chegou lá e produziu mais. E aí, como é que você vai chegar e falar, eu ainda estou no nível de seleção, quando o volante entra no lugar que teoricamente podia ser seu e produz melhor? E aí, assim, o cara, ele teve esse período de empréstimo no Arsenal. Não, ele foi pior do que estava indo no Chelsea, porque foram 2 temporadas ruins no Chelsea. E assim, a produção dele não é mais estelar. Isso tem muito a ver com a característica de jogo que o Sterling sempre teve. O Sterling nunca foi um jogador de técnica extremamente apurada. Ele é um jogador de explosão física muito grande. Então, assim, ele vencia ali linhas de marcação com muito da velocidade dele, né? Ele conduzia a bola bem, né? Isso não vou falar que ele é um cara que não tem nenhum tipo de qualidade técnica, né? Mas a questão é, ele é um jogador que usava muito dessa questão do físico. Agora, aos 30 anos de idade, né? A mesma coisa aconteceu com todos os outros jogadores, Messi, Neymar. A explosão física acaba, gente, né? Tipo, você até consegue alcançar grandes velocidades em corridas, mas a arrancada, sair do 0 a 30 km por hora, mais ou menos, isso demora mais, né? Quando você tá com mais idade. Na toa, o Messi, o que ele? Ele tinha um poder de arrancada tão grande que quando os dois começavam a correr, o Messi e o marcador, ele já superava, né? Ele já conseguia se adiantar. E aí a velocidade do drible dele. Então, assim, tudo aquilo combinava num jogador que era extremamente difícil de marcar e efetivo. Mas aí, quando ele já na era do Ernesto Valverde, já percebe, eu não tenho mais isso. Eu tenho que fazer o quê? Distribuir o jogo, passar a bola. Ele virou um cara que construía muito mais o jogo, que se posicionava melhor. Porque você joga com as armas que você tem. O Sterling não soube se adaptar, ele não soube trazer ferramentas ao jogo dele, trazer um refino técnico. Ele tenta jogar da mesma maneira do que ele jogava há 5, 6 anos atrás. Lá estava dando certo, mas agora é outro momento. E a questão é, quer provar pro Thomas Tuchel que você tá em nível de seleção, você tem que jogar. Você tem que provar dentro de campo que ainda é capaz de produzir gols, dar assistências. Eu não vejo lógica no plano dele de ficar encostado no Chelsea recebendo salário. E assim, a cada momento que ele tá encostado, não jogando, não fazendo nada, ele tá acelerando o declínio dele. Vocês acham que não? Assim, ele tá acelerando. E assim, menos interesse ele atrai, ele faz uma fama ruim pra ele também, porque assim, dá a impressão de que o cara tá, eu vou ganhar, eu vou ficar aqui vivendo sem jogar e com esse dinheiro. Assim, se o cara não tava disposto a cortar parte do salário dele pra ir pra times menores da Premier League, é porque, gente, o mercado dele pra Big Six acabou.
Assim, a contratação dele pro Chelsea já é um absurdo, né? Foi uma das piores negociações do Chelsea, quiçá a pior. A questão é, contratar o cara, ele não rendeu, mas assim, hoje você acha que o Tottenham vai atrás dele? O Tottenham quer o Savinho, o Tottenham contratou o Xavi Simons, o Tottenham chegou a cogitar Rafael Leão, eles não querem o Sterling. Assim, o Liverpool, você acha que eles vão contratar ele? Eles contrataram o Ingo Morra. O Ingo Morra com 16 anos, agora 17, né? Assim, ele é um cara que eu confio mais pra jogar de titular na Premier League hoje que o Sterling. O City contrata Marmouche, contrata um monte de gente pra fazer a ponta. Muitas vezes nem sendo ponta de origem. Vai contratar o Sterling de volta? Foi o time que vendeu ele. Você acha que o United vai fazer isso? Contratou Matheus Cunha, Mbeubu, o Sesco. Ninguém no Big Six tá olhando o Sterling. O último que olhou foi o Arsenal. E deu errado. Os times olham pra isso. O mercado do Sterling é o quê? É jogar ali num Fulham, num West Ham. Esse é o mercado que ele poderia aproveitar. E assim, esses times não vão pagar 325 mil libras. Há uma disparidade financeira muito grande. O faturamento de um West Ham é um terço de um Chelsea, um Fulham talvez um quarto, com um clube ainda menor que o West Ham. O West Ham ainda tem um estádio gigante, né? Ainda tem patrocínios maiores. Agora, se ele quiser ir para um West Ham poder jogar, ele vai ter que cortar do salário dele. Ele vai ter que fazer sacrifícios. Se não está disposto a isso, meu amigo, vai jogar onde? Vai ficar 2 anos parado no Chelsea? A Copa do Mundo é ano que vem. E assim, como é que ele vai provar que vai jogar a Copa do Mundo se ele não tá jogando? Então, assim, ele negar a Arábia Saudita e a Turquia é estupidez pura. Se ele explode lá, joga um baita futebol lá na Turquia, ele pode fazer o marketing dele, né? Mas, cara, nem isso ele vai fazer. Ele vai ficar ali treinando, vai tentar ficar em forma física, etc. Mas você tem que jogar, meu amigo. Ninguém vai te elogiar só que você tá em forma física, que isso é o básico, assim, no esporte de alto nível. Tá todo mundo em forma física, tá todo mundo ali tentando estar em saúde plena. Os jogadores que não fazem isso estão errados. Então, assim, eu olho pro Sterling e eu vejo um jogador desiludido, um cara que não consegue assim, entender a realidade do contexto atual. É um jogador que, assim, tem que receber aquele balde de água fria que é a realidade nua e crua, né? Tipo, ele não é mais o mesmo jogador e hoje ele não é um jogador de primeira prateleira. E a verdade é que a Inglaterra não tem obrigação nenhuma de ir atrás dele, ainda mais com a quantidade de pontas que a Inglaterra consegue revelar no futebol recente, né? Não é como se a Inglaterra tivesse terrível, né, no ataque. Pelo contrário, tá muito bem servida. Então, olha que situação que o Sterling cria. Para mim é mais o Sterling do que o próprio Chelsea, né? Ele fez exigências altas, o Chelsea foi trouxa e pagou, mas agora é aquele negócio, entender a realidade, né? E se ele não quer entender a realidade, a culpa não é do Chelsea. O Chelsea não tem obrigação de colocá-lo lá para jogar, tem jogadores que eles confiam mais. A verdade é que você não garante que o Sterling produza mais que ninguém ali. Ele não vai produzir nem mais que o Estevão, nem que o Pedro Neto. Até os dois pontos que eu não sou fã, o Gittens e o Garnacho, vão produzir mais, entende? São mais jovens, né? São jogadores e assim, os dois não devem dar o salário do Sterling também. Eu acho que tendem a ser mais produtivos, né? A tendência deles é melhora. Então, é complicado, mas vamos ser sinceros. Quem causa essa situação acima de tudo é o Sterling. Se ele quisesse jogar, se ele quisesse ir pro lugar para provar pro Chelsea que ele estava errado, ele já teria ido. Ele falava, não, eu corto meu salário, vou jogar. Se você ama tanto o futebol em alto nível desse jeito, você quer provar para a seleção inglesa que você quer jogar, porque o seu desejo é o futebol, não é mais ganhar dinheiro, você fazia isso. Porque outros jogadores já fizeram. Mas o Sterling não faz. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.